preparamos para começar, são 8 horas e nós vamos dar início então a essa palestra. Antes de começarmos, eu quero dizer que essa palestra costuma acontecer de forma presencial no Gaeja, é a Casa Espírita em Marataízes, onde nós às vezes costumamos falar algumas palavras. E como nós estamos em isolamento social, né, para o bem de todos, então a gente está fazendo essa exposição do Evangelho de forma virtual. E eu espero que vocês consigam se sentir como se a gente estivesse conversando assim frente a frente, tá bom? Um abraço a todos que estão presentes. Um agradecimento à Casa Espírita, ao Gaeja, pela oportunidade, a Andréia, a Shirley, com quem nós conversamos. E nesse momento, para dar início à nossa exposição, nós vamos fazer uma leitura para preparar o ambiente. A leitura é do livro Meditações. E a mensagem é: tudo passa. A dor é limitada. O medo é passageiro. A posse é temporária. Cada vida humana é um capítulo a mais no livro da vida. O conhecimento humano é irrisório. A fome se desfaz com o alimento. A sede se elimina com a água. Os píncaros são atingidos escaladas as altitudes. O sofrimento morre quando volta a alegria. A tristeza passa ao contato do prazer. A luta se acaba atingido o objetivo. O sacrifício se extingue, resgatada a imperfeição. A inferioridade cede terreno, conquistada a elevação. A ambição se ridiculariza com a morte. O ódio se aniquila com o amor. Somente a cooperação e o trabalho nos concederão a sabedoria suprema e a felicidade de que necessita o espírito para a sua evolução na jornada do infinito. Então agora nós vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, trazer à nossa mente a imagem do nosso amigo, nosso Mestre Jesus, e agradecer a Ele a oportunidade de conhecer os seus ensinamentos, para que conheçamos a verdade, o caminho que nos levará à perfeição. Agradecemos a Jesus por esses momentos em que estaremos juntos para falar do amor que o Senhor nos ensinou. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de poder fazer a nossa oração e deixar por alguns instantes todas as aflições da terra, que, como disse a mensagem, todas passam. Que possamos sentir o nosso Mestre Jesus ao nosso lado, porque Ele está sempre conosco. Que Jesus abençoe a todos nós nos nossos lares e aqueles a quem amamos, que estão perto ou longe de nós nesse momento. Obrigada, Senhor. Muito bem, então nós vamos começar a falar sobre a família, e o tema é a família, mas de uma forma, uma abordagem espírita. Então vamos começar a pensar assim: família, de acordo com as lições que nós temos de Jesus,
família, na verdade, é a humanidade, né? Porque se nós somos todos irmãos, porque somos irmãos, afinal de contas, nós fomos todos criados por Deus e por isso somos todos irmãos. Nessa perspectiva, então, de uma família que é a humanidade toda, é com muita alegria que nós vemos que nesses momentos em que muitas pessoas estão atravessando situações muito tristes, as pessoas estão praticando o amor que Jesus ensinou, reconhecendo em todas as pessoas essa família universal. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito bonito a gente ver e reconhecer que realmente há muito mais pessoas boas sobre a terra. Se vocês observarem as ações que estão sendo realizadas por várias pessoas, vários dos nossos irmãos, de muita solidariedade e de muito amor para com todas essas pessoas que estão passando imensas dificuldades nesses tempos de pandemia. Passar por uma grande quantidade de pessoas contaminadas por uma doença não é uma novidade, né, gente? Vocês devem ter estudado nos tempos da história. Vamos recordar aí que lá nos tempos da Idade Média, nós tivemos uma praga também, né? Que era chamada peste negra. E essa peste contaminou muitas pessoas e ela foi trazida, né? A doença foi trazida por ratos, então também animais. E os dados informam que 1/3 mais ou menos da população na Europa foi dizimada pela doença. O que nós estamos assistindo é um novo surto de uma nova doença que chegou, e tudo que acontece, como tudo tem a permissão de Deus e Deus sabe de tudo que acontece, e tudo que acontece é para o nosso bem, nosso aprendizado, nossa melhora, nosso crescimento, então vamos entender que esse momento que nós estamos atravessando também é para o nosso aprendizado, e tomara que nós possamos aproveitar a oportunidade. Nós estamos vendo muitas pessoas praticando porque aprenderam o significado do fazer ao próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Porque tem muita gente fazendo coisas boas. E eu não estou falando só de fazer doação de bens materiais. Estamos falando de uma corrente de solidariedade que muita gente abraçou para diminuir a dor do seu próximo. Mas hoje eu quero falar também com vocês sobre a família, desse núcleo aí onde você vive. Essas pessoas, nossa, vamos lá, né, gente? Tá sendo assim um tempo de convívio familiar muito estreito, coisa que eu acho que muita gente já não estava acostumada, porque passava todo mundo o dia fora, só se encontrava algumas horinhas. Então está sendo tão agradável, né? Todo mundo ali juntinho, dentro do mesmo ambiente, muita paz, muito amor, muita tranquilidade, harmonia, compreensão, né? Porque afinal nós estamos praticando o que Jesus nos ensinou, não é mesmo? Então, essa família aí, esse núcleo, é o assunto que hoje nós vamos tratar aqui, tá bom? Vamos pensar assim, por que você está aí com essas pessoas com quem você convive, que são a sua família pelos laços materiais, né? Porque o Evangelho nos ensina que nós temos a família pelos laços materiais e a família pelos laços espirituais. É uma boa lembrança aqui, porque o Espiritismo nos ensina que nós não terminamos a nossa existência com a morte do corpo. Então, quando um corpo envelhecido, adoecido, maltratado, quando ele perde a sua vida, o espírito que animava aquele corpo continua. Nós temos muita convicção sobre a continuidade da nossa existência. E a doutrina espírita nos traz reflexões que reforçam essa nossa convicção. Porque se nós pensarmos em algumas situações que nós presenciamos, por exemplo, por que algumas pessoas nascem numa condição de riqueza e outras nascem numa condição tão miserável?
Por que é que algumas pessoas deixam essa existência com uma idade tão pequena, enquanto que outros passam dos 100 anos? Por que é que algumas pessoas nascem com o seu corpo em perfeitas condições e outras pessoas nascem com os seus corpos com alguma má formação ou com alguma necessidade especial? Por que é que esses fatos acontecem? Quando nós pensamos na reencarnação e na justiça das aflições, porque se nós passamos por essas situações e Deus é justo, existe uma causa para a gente estar passando por essas aflições. Se algumas pessoas estão passando pela situação de contaminação e estão se recuperando, e outros passam pela situação e não se recuperam, tem uma razão. Então nós vamos compreender que cada pessoa vai enfrentar as situações que são necessárias para o seu progresso, o seu aprendizado. E a morte do corpo não é a morte do espírito. Então essas pessoas continuam. E o que nós precisamos fazer é muitas orações e boas vibrações por elas. Porque aí nós vamos conseguir envolver essas pessoas com muito amor e vamos ajudar essas pessoas a se sentirem melhor no plano espiritual. Para vocês compreenderem o que eu estou falando, pensem assim. Existem pessoas que são os médiums. Existem médiums que são aqueles que sentem em um grau maior, né? Nós estamos falando dos médiums que nós vemos que eles têm alguma coisa diferente do que uma grande parte de nós não tem, né? Então imaginem que existe um médium que vê um espírito, que é aquela pessoa que não está mais entre nós. Então esse médium tem condições de, com a sua faculdade espiritual, perceber esse espírito. Aí vocês imaginem que uma mãe, por exemplo, perdeu um filho, né? Perdeu, assim, o que eu estou dizendo é perdeu a companhia, porque o filho continua no plano espiritual, né? Imaginem que esse filho deixou aqui o plano terreno. Aí vocês imaginam que essa mãe está num grande sofrimento, que essa mãe às vezes pensa até mesmo em tirar a própria vida, porque é uma dor muito grande. Nós sabemos que é uma dor que talvez nós nem consigamos compreender, a não ser que atravessemos. Mas imaginem se essa mãe está pensando até em tirar a sua vida. E aí esse médium que consegue ver um espírito, pode ver, porque nós estamos rodeados de espíritos, né? Às vezes a pessoa até fala assim: eu vou fazer isso aqui agora porque não tem ninguém vendo, né? Nossa, como está enganada essa pessoa, porque os espíritos estão por toda parte. Então imaginem vocês que esse filho vai ali na companhia da mãe e fica desesperado vendo que ela está querendo tirar a sua vida, porque ele não está mais encarnado, mas ele continua vivo. E ele sabe que se a mãe dele cometer um ato como suicídio, ela não vai conseguir encontrar com ele, porque a situação dela vai se tornar muito difícil. Então imaginem vocês que esse médium pode, conversando com esse espírito, dizer para essa mãe: olha, o seu filho está bem, ele está dizendo para você continuar. Ele ama muito você e ele está muito triste de te ver assim. Continue a sua vida. Faça o bem, faça bastante caridade para o seu próximo, para as pessoas que precisam, e assim ele vai ficar feliz. E aí nós vemos mesmo que muitas mães, porque perderam os filhos numa situação muito triste, essas mães às vezes se entregam a atividades de amor ao próximo e elas conseguem continuar a sua existência. Então nós acreditamos que a vida do corpo se extingue, mas o espírito continua. E é importante que as pessoas que deixam de conviver com alguém, porque essa pessoa retornou à pátria espiritual, é importante que essa pessoa envolva aquele ente querido que se foi para o plano espiritual, que envolva com muito amor, para que ele se sinta amparado, amado, e assim ele vai se sentir melhor.
assim como nós também, quando nós acreditamos de fato na justiça de Deus. Porque só acreditando na justiça de Deus, nós compreendemos os fatos que eu havia citado como exemplo para vocês. Mas vamos pensar assim, por que é que nós estamos nessa família, né? Eu acho que vocês já ouviram alguns jovens que naquela fase onde o controle dos pais significa que o pai é ruim, a mãe é ruim, às vezes o jovem fala assim, eu não queria ser seu filho, eu não queria nascer nessa casa, eu queria nascer na família lá do meu amigo, porque a mãe dele e o pai dele é que são legais. Não, a mãe do meu amigo é muito mais legal que você. Não. E assim, o pai e a mãe fazerem seu papel de pai e mãe, muitas vezes realmente é como se o filho olhasse e visse aquilo como o não gostar, né? Quando é bem o contrário. Os pais e mães que cuidam dos seus filhos é que amam de verdade os seus filhos, né? Porque quando a gente cuida é porque a gente se importa, é porque a gente ama. Quando nós abandonamos é porque nós não nos importamos. E aí, você foi para aí por quê? É outra coisa que a gente fica pensando, né? Hoje eu refleti numa coisa, vocês sabiam que aquela história que contam para a criança quando ela pergunta numa fase que ainda não dá para ser assim muito claro, né? Mas quando falam para a criança assim que da onde vem o nenê? A cegonha que trouxe. Gente, vocês sabem que até na história da cegonha eu encontrei aí uma abordagem espírita, porque pensa comigo, a cegonha vai trazer o bebezinho embrulhadinho lá no paninho, no bico, né? Então, onde estava esse bebê que ela pegou? Com certeza estava em algum lugar esperando para ser trazido, né? E aí, quem é que estava cuidando do bebê? E aí, como é que esse bebê foi parar lá embrulhadinho no bico da cegonha? Então, quem inventou essa história já conhecia que os espíritos estão na espiritualidade. Eles não foram criados e não desaparecem apenas quando o corpo está ali, né? E nós vamos nas famílias, não é por acaso não, é porque a nossa família, segundo o Espiritismo, é composta das nossas amizades e inimizades mais próximas com quem nós temos algumas coisas para acertar e a quem nós precisamos ajudar. Olha para essas pessoas que estão aí do seu lado. A sua esposa, o seu marido, seus filhos. Você ama essas pessoas, não ama? Então, aí você pensa assim, você está com eles aqui e você seria capaz de, se tivesse a oportunidade, recebesse um convite, olha, você vai ter uma passagem de primeira classe para um outro planeta, tá? Mas você vai ter que largar todos eles aí. Você largaria? Você seria feliz longe dessas pessoas? Você não conseguiria ser feliz. Então, nesse núcleo aí estão as pessoas que você ama e aqueles com quem você precisa se ajustar. Que tipo de ajuste? Então pensem assim, deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil vocês entenderem. Imaginem vocês que um casal está convivendo e aí o esposo começa um relacionamento extraconjugal e ele envolve a outra pessoa, né? A outra moça. Ela se deixa encantar pelas suas palavras e aí coloca seus sonhos naquele relacionamento e aí de repente ela descobre que ele era casado e que ela nunca vai ter com esse homem o lar ou formar a família que ela sonhava. E aí, com os seus sentimentos destroçados, ela procura o suicídio. O que vocês acham que vai acontecer com esse espírito que tirou a sua vida pela desilusão causada por outra pessoa? Esse espírito provavelmente vai se tornar um inimigo
daquele homem e vai passar a acompanhá-lo e pode tentar fazer com que ele caia, né, com que ele resvale no erro, para que no outro lado, então, ela possa se juntar a ele, já que aqui ela não conseguiu. E aí, o que nós vamos assistir no desenrolar dessa história? Nós vamos assistir que o homem que cometeu esse ato, como a justiça divina, como as leis divinas estão na nossa consciência, ele vai começar a sentir aquilo que se chama arrependimento, remorso. Aquilo não vai dar para ele condições de ser feliz. Aí ele vai começar a ansiar por uma forma de se redimir diante daquela pessoa. Aquela pessoa que tirou a sua vida depois de passar por muitos sofrimentos, porque quem comete suicídio passa por muitos sofrimentos, porque a pessoa acha que cometendo suicídio ela vai se livrar dos problemas, e na verdade isso não acontece. Ela vai tentar acabar com a sua vida, mas a vida não acaba, então ela vai enfrentar várias situações muito difíceis, e até que um dia ela vai implorar por uma oportunidade de voltar. E provavelmente nós vamos assistir aquele casal se comprometendo com esse espírito de recebê-lo como filha, para que ela então, envolvida por todo o amor daquele casal, possa superar aquela decepção e todo aquele sentimento que ela ainda carregava. Nós precisamos pensar muito nisso quando nós observamos a família onde nós estamos habitando nesse momento. Então ninguém está na família que está hoje por acaso. Ninguém caiu por acaso. Ninguém nasceu onde não era para nascer. Você está onde você pediu para estar. Somos nós que pedimos quando temos condições. Algumas vezes o nosso espírito não tem condições de pedir, mas não são todos os casos, não é a maioria. Mas quando nós temos condições, nós mesmos pedimos que queremos voltar ali naquele núcleo para nos acertarmos com as pessoas com quem nós estamos convivendo. Só que quando nós chegamos aqui, nós não lembramos. E a não lembrança é boa para nós. Imaginem vocês se aquele casal que eu dei o exemplo se recordasse que quando pegasse aquela menininha linda, lindinha no colo, olhasse para ela e aquele homem reconhecesse que ela havia sido a moça que ele destruiu os sonhos, aquela que com ela ele traiu a sua esposa. Imaginem se a esposa poderia amar uma criança se olhasse e entendesse: essa foi a amante do meu marido numa outra existência. Seria muito difícil, né? Então, a falta da lembrança do que nos aconteceu é muito sábia. É a sabedoria divina mesmo. Nós não nos lembramos. E nós temos dentro da nossa família, dos laços materiais, nós temos de certa maneira algum tipo de manifestação dessa lembrança, porque alguns de nós, dentro dessa família, quando nós nos aproximamos, nós temos mais afinidade. Então parece que a gente se entende melhor, parece que a pessoa nos entende mais, é mais companheiro, está sempre ali nos dando apoio, nós podemos contar mais, né? Enquanto que existem pessoas dentro da nossa família que parece que, nossa gente, parece que tem alguma coisa ali que a gente não consegue explicar, mas que alguma coisa aconteceu, porque não é possível que às vezes um irmão tenha tamanha rivalidade com outro irmão. Ou então não é possível que um pai tenha tamanha
tamanhos ressentimentos com o filho, ou vice-versa. E quando nós observamos essas situações, chegamos a uma dedução de que esse tipo de sentimento que uns nutrem pelos outros e que nós não conseguimos encontrar a causa nessa existência, está em existências anteriores. Também no Evangelho nós encontramos as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, se nós quisermos entender por que nós estamos passando por determinados problemas, é só nós procurarmos nas palavras do Evangelho. É bom lembrar que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma das obras básicas e os textos, as mensagens, se baseiam em passagens da vida de Jesus. Então nós vamos compreendendo que a nossa família é formada por pessoas com quem nós temos necessidade de estar nesse momento. E muitas vezes essa família já começa os seus fundamentos, a reunião dessas pessoas já começa pelo caminho do engano. Como assim pelo caminho do engano? Então, olha, eu vou dizer para vocês assim, às vezes, né, tem gente aí, os mais jovens vão falar assim, não, mas isso é ultrapassado, não, isso era muito tempo atrás, né? O Divaldo perguntou para um dos filhos dele assim, meu filho, me conta, como é que vocês namoram? E aí o filho dele respondeu, não, tio, nós não namoramos não, nós não temos isso. Aí ele perguntou, mas como assim, meu filho, vocês não se relacionam? Sim, mas nós só olhamos e se gostou a gente vai, né? Às vezes nem o nome a gente sabe. E aí o Divaldo arregalou os olhos, falou, mas meu filho, é um bando de animais soltos na rua, assim, né, numa brincadeira, porque vamos pensar, né? Aí eu preciso trazer para vocês a contribuição do Chico, do Emmanuel, que recomendam namoro, que é uma fase que muita gente pula, né? Então, a constituição da família tem que ser feita com as bases sólidas do amor. Mas ninguém olha para o outro e fala assim, nossa, eu amo você. Não é assim. Você precisa conviver com a pessoa. Você precisa conhecer a pessoa, desenvolver esses laços de afeto, de companheirismo, de confiança. E aí, essa família então, que deve se formar partindo de um relacionamento chamado namoro. Você que é mais jovem vai falar, o que é isso? Não sei o que é isso. Gente, o namoro é uma fase que é muito importante, é a fase do relacionamento onde as pessoas se conhecem. É uma fase, segundo aqui o livro Plantão de Respostas, são perguntas que foram feitas para o Chico em entrevistas. Era um programa chamado Pinga Fogo. Houve uma pergunta, né, que falaram para o Chico assim, Chico, nós sabemos que o casamento é uma provação, é um caminho para a evolução, é um contrato realizado no plano espiritual. Veja bem que o casamento, né, às vezes a pessoa acha assim, ah, não, casamento, nossa, casamento é uma prova, né? Mas nós é que temos que fazer esse relacionamento ser algo proveitoso e bom. Não vamos esperar que nós estamos dentro de um casamento apenas para ter momentos bons, porque são duas cabeças, pensam diferente, e um tem que ajudar o outro, e os dois progridem juntos, e às vezes um tem que ceder, às vezes o outro tem que ceder, e às vezes não é isso que nós vemos, né? Então, desde o namoro, o Chico responde que o namoro é um tempo muito importante, e que é preciso desenvolver durante esse tempo o afeto, o companheirismo, a responsabilidade, e nós precisamos pensar no sentimento das pessoas. Muita gente, durante esses relacionamentos, somente tira proveito de uma relação passageira com base nos laços sexuais, que se dissolvem, que não tem duração. Ou às vezes, né, julgam que amam, na verdade é uma paixão.
Porque você olha na pessoa, aí você acha ela bonita, atraente ou simpática e você se encanta e na verdade depois de alguns momentos de relações sexuais você vê que não é bem aquilo que você queria não, né? Ainda mais para conviver a vida toda com você. E aí o Chico recomenda a leitura de um item, que é o item 3 do livro Vida e Sexo na psicografia do Espírito Emmanuel, quando Emmanuel também fala sobre o namoro. E Emmanuel fala que muitas pessoas ultrapassam aí esse tempo do namoro, apressam as coisas, e aí o que acontece? Nós vamos ver então a responsabilidade com os filhos. Chegar antes do casal estar pronto para assumir um relacionamento mais duradouro. E muitos casamentos e muitas uniões se dissolvem da mesma maneira como a gente troca de roupa, porque as pessoas já se unem, já se aproximam, não com a intenção de formar uma família com laços duradouros, pensando nos filhos que nós recebemos, né? São dádivas os filhos. Eu tenho certeza que todo mundo aí que está assistindo e que tem filho, né? Tem assim um amor imenso pelos seus filhos. Por falar nisso, olha, eu tenho muito que agradecer a minha filha, que o nosso estúdio aqui somos eu e minha filha nesse momento, ela me dá toda a assistência. Então, filhos são a coisa mais maravilhosa do mundo, né, gente? Mesmo quando são teimosos, mesmo quando às vezes querem experimentar as coisas por eles mesmos para descobrirem que não é bem daquele jeito que eles achavam, né? Nós só temos a agradecer a Deus pelos nossos filhos, né? São um imenso amor da nossa existência. Mas tem muitas pessoas que antes de estarem estruturados e com uma base sólida, né, de amor, de confiança, que o casamento vai trazer, apressam os fatos e aí vem o filho. E muitas vezes nós vemos que realmente filho não segura casamento, então o que acontece? Os pais se separam. E aí os pais se separam, mas esquecem de que o filho não é uma coisa. O filho é um laço, e esse laço é entre um pai, uma mãe e um filho. Os esposos, as esposas aí podem até se separar, não conviver no mesmo ambiente, mas eles não podem deixar de ser pais e mães dos seus filhos. E quando eles se esquecem disso, pelo despreparo, porque assumem papéis às vezes que são infantis, né? Porque não querem um relacionamento sério, não querem ficar dentro de uma família, pensando, né, a vida seria só a curtição, né, só a alegria, só sair para festa e tal. Então o filho sofre com isso. E aí nós vemos crianças em que a desestrutura da família traz um prejuízo muito grande para a sua personalidade, para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E os pais vão responder por isso, né? Lembrem que vai ser perguntado a cada pai e a cada mãe: que fizeste dos filhos que foram confiados à tua guarda? Eu acho que nós vamos responder na medida, né, do amor ou da falta dele que nós dermos e do carinho e toda a educação com que nós recebamos esse nosso filho, que antes de ser nosso é de Deus, vamos lembrar, né? Então, tem gente pulando o namoro, mas gente, vamos trazer, ai Maria Cláudia, mas olha, você é ultrapassada, isso não tem mais. Gente, o certo é sempre o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é sempre errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, namoro é parte da formação de uma família com bases sólidas em amor. E quem está pulando a fase pode deixar de ter um aprendizado que faça desse casamento a união duradoura que ele deve ser. Sobre o casamento, então, né, se você começou lá o seu casamento pelo namoro, olha que coisa boa, né? Tem gente também achando que casamento é algo ultrapassado, né? Não, não é algo ultrapassado. O casamento, no Livro dos Espíritos, na pergunta 695,
A pergunta é assim: o casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? Então, casar, estabelecer um lar, uma família, é contrário à lei natural? E a resposta é que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento significa progresso. Porque senão, mas por que o casamento é progresso? Porque se você não se casa, e olha que quando eu estou falando casar, eu não estou falando dos processos que a legislação terrena criou, né? Dependendo do lugar, você vai lá no cartório e faz os registros. Dependendo do lugar, você, ou mesmo a crença religiosa, você vai e faz uma cerimônia religiosa. Eu não estou falando das cerimônias, eu estou falando desse ato de duas pessoas se unirem para se tornarem a instituição família, o casamento. E aí o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Por quê? Porque senão, realmente, né, gente, o Divaldo falou brincando, mas eu também vou falar brincando aqui, mas senão a gente é como o animal na natureza, né? Não sei aí onde vocês moram, mas aqui em Piúma tem tanto cachorro na rua, e aí a gente pode observar, olha os animais. Os animais, todos os animais, eles não criam uma união estável, segura do casamento. Eles têm ali aquele momento do prazer sexual, aí vem os filhos, e tão logo o filho não necessite mais do alimento materno, ocorre ali meio que assim um abandono e o filho tem que se virar por ele mesmo, né? Então o casamento é essa instituição que forma da base para a família e é muito importante na nossa sociedade. Muitos problemas de muitas pessoas que nós assistimos são causados por famílias desestruturadas. Famílias que se esqueceram do seu papel na formação do homem, na educação do homem. Bom, a pergunta 696 do Livro dos Espíritos pergunta, né, inquire o seguinte: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E se não tivesse mais casamento? Se ninguém mais formasse família, não precisa, vamos só aí curtir a vida, né? Igual aquele filme, Curtindo a Vida Doidado, né? O que seria, o que aconteceria? A resposta é o retorno à vida animal. Então, o casamento é um progresso. É importante que nós destaquemos a importância da instituição familiar, do casamento, para que o nosso aprendizado seja produtivo nessa nossa existência. E aí, quando as pessoas se casam, algumas delas, por não entender a razão do casamento, né, que é esse aprendizado, é um ajudando o outro, os dois progredindo juntos, é receber os filhos quando nós vamos ter filhos. Algumas pessoas não podem ter filhos, né? Então vamos entender aqui, vamos falar novamente aquilo que nós já havíamos citado. Se hoje eu me casei e eu não consigo ter filhos de forma biológica, porque tem algum problema, ou comigo ou com o meu marido. Por quê? Porque tem pessoas que têm lá 5 filhos e eu não consigo nenhum filho. E às vezes aquela pessoa que tem 5 filhos é uma pessoa que nem tem estrutura, não tem dinheiro. E eu que teria condições, por que eu não consigo ter filhos? E aí, recomendo para quem não conhece a série, né, do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Nós temos ali pessoas que cometeram aborto, por exemplo. Então a pessoa comete aborto e na outra existência, como ela não valorizou o filho, a existência que ela recebia, na outra existência pode ser que ela não consiga ter filhos. Mas ela pode ter filhos, né? É só ela adotar um filho. Tantas crianças hoje estão sendo vítimas de erros de pais que abandonam os filhos, porque não pensam nessas crianças e no papel que é a missão dos pais na Terra, que é educar os filhos. Você pode adotar um filho, né? Então, se nós observarmos essa situação,
algumas pessoas não entendem o papel do casamento e da família. E aí nós temos pessoas que encaram o casamento de duas formas. Algumas pessoas encaram o seu casamento, o seu companheiro, encaram assim: nossa, encontrei a minha alma gêmea. Muitos de vocês devem estar pensando: ai, meu companheiro, a minha companheira é a minha alma gêmea, né? Aquela criatura perfeita, aquela criatura super companheira, apoia em tudo. E as outras coisas, né, gente, da convivência normal aí, que acontece, né? Na hora que a pessoa entra em casa, ela não deixa as coisas jogadas, ela não ronca para dormir também, a pessoa se cuida, né? Ela faz os exercícios para ter uma saúde boa, então ela está em dia com a saúde, né? Uma pessoa assim que se preocupa com você, é uma pessoa que cuida de você, é o seu companheiro ideal, né? Ou sua companheira ideal, né, gente? Eu sei, tem gente aí que casou com a alma gêmea. Eu acho que não tem muitos nesse estado não, mas tem pessoas que são sorteadas, né? São presenteadas. Mas não é isso não, é que são realmente almas simpáticas e que tiveram a permissão de se reunir aqui nessa existência novamente. Como eu disse, nós não temos essa família apenas dessa existência. Aquela pessoa com quem você está hoje, sabe, que você convive, então, não pense assim: olha, eu vou ser um ótimo marido, porque assim, quando a gente desencarnar, eu fico livre, né? Vou conviver tudo agora, porque aí eu fico livre. Tem mulher, tem esposa pensando assim também. Não pense assim, porque enquanto vocês dois não se amarem de fato, vocês vão continuar juntos, vocês vão voltar, vocês vão ter que se entender. É o objetivo da nossa existência, né? Melhorar, progredir e ajudar os nossos companheiros de jornada. Mas tem pessoas que encaram bem assim, de forma pessimista, o casamento e falam assim: são almas algemadas. A pessoa se sente presa, né? Nossa, meu casamento não é um casamento, é um castigo, né? Não, gente, não pense assim. O casamento é uma oportunidade de vocês resolverem questões que vocês trouxeram. Esse seu companheiro ou sua companheira aí, que hoje tem uma convivência complicada, pode ser alguém que você prejudicou em outra existência. Pode ser alguém que você machucou, né? Aquele coração triste, desapontado com as desilusões, aquele coração que você não respeitou os sentimentos, pode estar aí do seu lado. E é agora o momento de você fazer as pazes e ajudar a transformar num amor de verdade, né? Porque lembre que depois que a gente desencarna, a gente continua encontrando as pessoas. Provavelmente numa próxima existência a gente às vezes só troca os papéis, mas continuamos ali para acertar aquilo que a gente precisa acertar. Mas a família precisa ter como base principal, para ser duradoura, amor. Não existe uma família que consiga resistir às dificuldades da existência se não tiver como base o amor. Porque o amor vai fazer com que as pessoas pratiquem ali a resignação e muitas vezes a renúncia, em benefício daquela pessoa que está necessitada de socorro nesse momento. E algumas pessoas não respeitam a instituição familiar, né? E aí elas acham que uma pessoa só não tá bom para elas querem mais, né? Então são aquelas pessoas que ainda querem continuar com a forma familiar da poligamia. Sabe, lá na Arábia ainda tem, né? O harém. Então tem lá um monte de mulheres e um homem para se relacionar com todas elas. E muitas pessoas acham isso uma sorte, né? Mas
eu quero dizer para vocês assim, pensa bem, se às vezes conviver com uma pessoa só já é difícil, imagina um monte, né? São relações que dificilmente vão se basear em amor. Mas um relacionamento tem que ser respeitado. Nós não vivemos mais na era da poligamia, nós estamos em tempos de monogamia. Então, se você tem um relacionamento, se você formou a sua família, você precisa respeitar esse relacionamento, né? Se você ama a pessoa, você não vai trazer para essa pessoa o sofrimento de uma traição ou de um abandono. Agora vocês também podem me perguntar, mas então quer dizer que eu posso estar vivendo uma relação em que eu apanho, eu corro risco de vida e mesmo assim eu tenho que continuar? O Espiritismo fala isso? Não, não fala. Também no Livro dos Espíritos, na questão 697, a pergunta: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Ou seja, casou, tem que ficar até a morte, mesmo que isso custe a vida, às vezes, da pessoa? E a resposta dos espíritos é assim: é uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Ou seja, o casamento é para ser contratado, né? Quando as pessoas se unem para formar uma família, elas não podem ir com aquela mentalidade de então tá, vamos casar, se não der certo, cada um volta para casa do seu pai, né? Ou então, assim, qualquer coisinha, qualquer descontentamento, então eu vou embora, hein? Se você não fizer isso, eu vou embora, hein? Tem gente que fica ameaçando, né, o seu companheiro ou sua companheira, falando que se não for do jeito que ele quer, que vai embora. Esse tipo de relação não é uma relação madura de quem formou uma família, né? As dificuldades são para serem conversadas, acertadas, discutidas, negociadas. Uma hora uma pessoa cede, a outra pessoa cede, porque o casamento é para ser durável. Mas se não for possível continuar porque há risco para as pessoas, né? Se a pessoa está sendo agredida, se a pessoa está passando por uma situação de sofrimento, ela não deve continuar junto. Então o Espiritismo ensina que nós casamos não é para trocar assim que a coisa não ficar do jeito que a gente quer, não. Mas se você aprende a conversar sobre as questões que vão surgindo, o seu casamento vai durar, porque ele está nas bases do amor. E aí vocês conversam, e um ajuda o outro, e vocês superam. É por isso que são dois na família, e para ajudar na educação dos filhos também. Mas, se não for possível continuar, pelo risco, pelas agressões, pelas condições insustentáveis, então a separação não é algo que o Espiritismo diz que não pode acontecer, não, tá? E o fato de nós estarmos com uma pessoa significa que nós já estamos avançando. A família é muito importante. Por que a família é importante? Na questão 775 do Livro dos Espíritos, e aí eu quero dizer, não sei se todos vocês conhecem as obras básicas, mas o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Perguntas foram feitas para os espíritos e são essas respostas que se tornaram a doutrina dos espíritos. Todas as respostas, têm perguntas de todos os tipos. Eu aconselho que quem tiver qualquer dúvida e quiser ouvir, quiser conhecer o que o Espiritismo fala, vá ao Livro dos Espíritos para conhecer. Então a pergunta 775 trata da importância da família. A pergunta é assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é uma recrudescência do egoísmo. Porque é dentro da família que os pais recebem os filhos e também aprendem a ir podando o egoísmo, que é um dos maiores defeitos que nós carregamos. Egoísmo e orgulho é aquilo que nos leva para a queda. E isso é muito, muito corrigido quando a família assume o papel dela. Então, o papel da família
é uma missão, gente. O papel dos pais é uma missão, é de conduzir os filhos, é de educar os filhos. E para educar os filhos, essa educação é um processo que vai ter como consequência o que o seu filho vai ser no futuro. Os pais devem observar os filhos para tentar encontrar todas as suas tendências não muito boas, não muito positivas, e tentar corrigir enquanto as crianças estão na fase que você consegue mudar isso. Até os 7 anos, a reencarnação está se completando. O espírito ainda pode, é mais maleável para receber as orientações. Depois dos 7 anos, vai ficando mais difícil. E tem pais que não cumprem esse papel de educar e de orientar, e quando resolvem, porque aí o filho já está numa situação que ele não gostaria, quando os pais resolvem trazer, puxar o freio, esse filho já não obedece mais. Mas não se preocupe, porque se você tentou e não conseguiu, numa próxima existência você ainda vai poder ajudar o seu filho a retomar o caminho. E se você não foi um bom educador, um bom pai ou uma boa mãe, você vai sofrer vendo o seu filho entrar por um caminho que você não desejava. Então é importante acompanhar a formação da criança. Esse é o papel principal da família, é educar, é ajudar os espíritos que são ali trazidos como filhos para que eles superem os seus defeitos, as suas imperfeições. E com isso os próprios pais também vão se aperfeiçoando, porque vão aprendendo a se corrigir. Na pergunta 383, sobre esse papel da educação, a pergunta é assim: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância, Então, por que você recebe aí na sua casa, por que você recebeu uma criancinha para você cuidar, se você sabe, no espiritismo a gente aprende que o espírito, vamos supor, se eu desencarnar hoje, eu, Maria Cláudia, vou continuar no plano espiritual, mas quando eu voltar, eu vou sofrer um processo, e esse processo de encolhimento do meu perispírito e de um trabalho com o meu espírito de regressão para que eu volte a estar na condição de uma criança é necessário. Porque quando os pais olham aquela criança inocente, aquela criança que precisa de cuidados, eles vão ser capazes de dar para ela todo o amor que ela precisa e ajudar a corrigir. Mas tem muitos pais que não corrigem e aí depois sofrem as consequências. Porque quando a criança faz alguma coisa que está errado, ao invés de corrigir, o pai aplaude, incentiva, acha lindo. E aí quando ele estiver com mais idade, vai ser um pouco tarde para tentar ensinar que aquilo não é tão lindo assim, como a pessoa estava pensando, Então a responsabilidade de educar e corrigir as crianças, educar as crianças, é dos pais. É uma missão e só uma família que entenda o seu papel vai conseguir desempenhar. É preciso o pai e a mãe para fazer esse papel. A educação dos filhos não é papel só da mãe e não é papel só dos pais. É preciso os dois para fazer esse trabalho. E no Livro dos Espíritos, quando Kardec está falando sobre a educação, ele que foi um educador, recomenda o seguinte, que a educação que pode transformar, porque muitas vezes a gente ouve, nossa, a educação vai transformar, a educação muda o mundo. Não, a educação muda as pessoas. Tanto Pestalozzi, de quem Kardec foi aluno, quanto Allan Kardec, que antes de ser Allan Kardec era um professor. Kardec escreve que a educação que vai transformar as pessoas, e as pessoas vão fazer um mundo melhor, essa educação não é educação intelectual, não é educação do conhecimento, é educação moral.
Mas não é a educação moral que você lê nos livros. É a educação que os pais dão para as crianças. A escola contribui, mas quem educa é pai e mãe. É a educação que vai formar os caracteres, ou seja, os hábitos. Vai formar o seu caráter. Essas pessoas que nós vemos com desvios de caráter, que cometem atos que nós não concordamos, pode ser que não tenham aprendido, enquanto estavam sendo educadas, que aquilo não estava correto. Então, a educação, que é responsabilidade dos pais, é o único meio de transformar essa realidade, às vezes com algumas coisas tão tristes que nós vemos, para uma realidade melhor. E para ajudar os pais, nós temos nas casas espíritas a atividade da evangelização infanto-juvenil. Gente, é muito importante levar a criança para ouvir falar de Deus. É impressionante como os pais às vezes pensam em colocar os filhos na escola com 2 anos, mas quando é para levar na escolinha de evangelização, que é onde a criança aprende o espiritismo, se for no catolicismo, não tem problema. Nós estudamos, aprendemos no espiritismo que não importa a religião, todas são boas, mas falar de Deus é muito importante, porque nos momentos mais difíceis da vida, quando nós enfrentamos, nós passamos por eles, é só a fé e a crença em Deus, na sua justiça, na sua misericórdia, que nos dá forças para suportar. Tem pessoas passando por situações muito difíceis, mas que se mantêm firmes, porque confiam em Deus. E a ajuda vem, a ajuda não falta não, porque Deus não desampara ninguém. É só nós orarmos, nenhuma oração fica sem atendimento. Vamos falar com Deus das nossas necessidades e nós seremos ajudados. Deus ajuda a criatura pela própria criatura. Então hoje nós pedimos, nós podemos encontrar alguém que vem e nos ajuda com aquilo que nós precisamos. Pode ser que não seja aquilo que você pediu, mas é o que você está precisando naquele momento. Então é muito importante que nós levemos as nossas crianças, os nossos jovens, para ouvir falar de Deus. Tem muita gente que nem ouve falar de Deus. Como é que a pessoa pode viver sem conhecer, sem orar, sem falar com Deus, sem agradecer pela oportunidade da vida, sem agradecer pelo filho que recebeu, sem agradecer pelo trabalho, pelo alimento, pela casa? Como é que a pessoa pode viver e não ter, nos momentos mais difíceis, alguém em quem ela pode colocar todas as suas desesperações, né? Então vamos contar com a Casa Espírita para a evangelização infantil, para que através dos professores que vão levar Deus para as crianças, na linguagem das crianças, para que elas tenham também essa oportunidade. Tem pais que falam que só vão levar os filhos na hora que eles escolherem. Vou esperar ele crescer, né? Porque aí depois ele escolhe qual religião que ele quer ir. Não, se você é um pai espírita, você é espírita porque você acha que ela é a melhor religião. Ela atendeu às suas dúvidas, aos seus anseios, então leve o seu filho para a casa espírita. Ele precisa desse convívio com Deus, dessas orientações. Porque se ele passar por uma situação difícil e não tiver o conhecimento de Deus, não tiver a companhia no pensamento de Deus, pode ser que ele tome atitudes que depois vão trazer muito sofrimento para a família e para todos, né? Lembrando que a escola, os professores, eles trabalham com conteúdos, mas os professores também são exemplos. Então, se você é um professor, lembre que o seu aluno também olha para você, para ver o que você faz. Porque depois do tempo que ele passa em casa, o maior tempo é aquele que ele passa com você. Mas a escola, pais,
ensinam conteúdo. Quem educa são vocês. Então vamos cumprir o papel que cabe a cada um de nós. Nós vamos terminar aqui a nossa conversa, nossa exposição sobre a família numa abordagem espírita, e eu queria trazer também uma reflexão. O que é que nós estamos fazendo? E hoje, olha que é muito importante, para a gente compreender o bom uso e o mau uso que se deve fazer. O que nós estamos fazendo com isso no convívio com a nossa família? Hoje, o que a gente assiste muito é a criança recebendo o telefone para brincar e deixar os pais sossegados. Hoje, o que nós estamos vendo é a família sentada, cada um numa cadeira, mas todo mundo no telefone e ninguém prestando atenção no que o outro está fazendo. E muitas vezes o seu filho está tendo acesso a coisas que você com certeza não gostaria que ele estivesse tendo. Então, vamos prestar atenção no papel que a família tem, porque é o mais importante que nós temos aqui na nossa sociedade. A família é a célula principal da sociedade e é ela quem tem essa condição de educar e mudar os espíritos para melhor, corrigindo com os seus exemplos, a sua orientação, as nossas tendências de egoísmo, de orgulho, para que a gente siga mais os exemplos que Jesus nos ensinou. Que todos vocês possam ter uma noite muito abençoada, que vocês sintam nesse momento a paz de Jesus envolvendo o lar de vocês. Quero dizer que vocês podem contar comigo, se precisarem falar alguma coisa, de repente alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a família ou alguma questão que eu abordei, pode me enviar mensagem, tá bom? Se quiser conversar. E eu espero que vocês recebam nesse momento a presença de Jesus através do seu amor. E nós vamos então encerrar fazendo a prece. Vou pedir a vocês que fechem os olhos. Vamos nesse momento envolver as pessoas da nossa família mais próxima, que estão aqui do nosso lado, ou que estão longe, em outras casas, outros lugares. Cada um no seu pensamento, mande boas vibrações, mande muito amor para essas pessoas, envolva essas pessoas queridas, para que elas também recebam o benefício do atendimento amoroso de Jesus, através dos espíritos bondosos que estão sempre ao nosso lado, nos amparando. Vamos pensar também naquelas pessoas que já estão no plano espiritual, que já conviveram conosco, mas que já retornaram e estão ali, torcendo por nós e aguardando o dia em que nós vamos nos reencontrar. Vamos também enviar nesse momento para todas as famílias, as pessoas que estão passando por um grande sofrimento, da falta do trabalho, daquela sua mãe ou pai ou irmão, a pessoa querida, a avó, o tio, o primo ou o amigo querido que está no hospital, precisando de cuidados. Vamos enviar boas vibrações para que ele se sinta fortalecido, que ele receba a visita da equipe espiritual, dos médicos que continuam atendendo nas cabeceiras dos leitos de dor. E que o nosso Mestre Jesus fortaleça todos aqueles que estão passando por esse momento. Deus abençoe a todos, graças a Deus. Fiquem com Deus. Até uma próxima, tá bom, gente?